Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aí para mais um encontro nosso de estudo sobre o panorama bíblico do Novo Testamento. Esse já é o número 4, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre as cartas. Primeiro encontro nós estudamos um pouquinho, conversamos um pouquinho sobre a história, tá, que cercava ali o Novo Testamento. No segundo nós olhamos um pouco os evangelhos. Semana passada nós observamos então Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos começar na verdade a olhar as cartas do Novo Testamento, tá bom? Mas antes disso, vamos fazer uma oração, tá? Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua vida e que Deus lhe dê direcionamento e fale com você, tá bom? Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor meu Deus e Pai, nesse momento nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos auxilie, Deus, nesse período de estudo, ó Deus, nessa exposição, nessa conversa, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor traga, Deus, a Tua verdade ao nosso coração, que a gente possa guardar, ó Deus, as informações e realmente, ó Deus, aprender, para que possamos conhecer um pouco mais a Tua palavra, ó Deus. Te damos graças por esse momento, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Cartas. O Novo Testamento tem um total de 27 livros, tá? Podemos chamar assim. De Mateus a Apocalipse nós vamos encontrar 27 livros. 21 desses, 21 são as cartas. Ou seja, a maioria esmagadora do Novo Testamento é formada por cartas ou epístolas, que significa a mesma coisa, tá? Depende do autor que você lê. Mas a verdade é que 21 dessas cartas, desse bloco todo do Novo Testamento são as cartas. Nós não temos como olhar as 21 de uma vez só, tá? Não temos tempo e seria assim, não seria sábio. É melhor a gente dividi-las para conseguir entender um pouco melhor, para observar um pouco melhor, tá bom? Então, uma divisão natural que a gente vê aí quando a gente fala sobre as cartas do Novo Testamento é essa que vocês estão vendo agora nessa imagem. Você lembra dessa imagem no nosso primeiro ou segundo encontro? Eu mostrei essa imagem. É como se fosse a biblioteca, então, do Novo Testamento. Você está percebendo ali que tem uma quantidade bem grande de livros em verde, né? Esses livros que estão em verde são as cartas. E você nota que há uma divisão natural ali, tá? A parte de cima, então, são cartas de Paulo e a parte de baixo, o autor aqui da imagem, ele coloca como outras cartas. Essa é uma divisão muito óbvia que existe quando nós olhamos para essas 21 cartas. Elas se dividem entre as cartas paulinas, que são as cartas reconhecidas como sendo de autoria do apóstolo Paulo, tá bom? E o outro bloco é chamado de cartas gerais, ou dependendo do autor que você está lendo e está ouvindo, ele também pode usar o nome de cartas não paulinas, tá? Essas cartas são de autorias de outras pessoas e até mesmo de autoria desconhecida, como Hebreus, por exemplo, que a gente não sabe realmente quem foi o autor de Hebreus. Então ela entra nesse bloco de outras cartas, tá bom? Então, qual é a divisão numérica disso, tá? Paulo fica ao total com 13 cartas. 13 das 21 são assim colocadas sobre a responsabilidade do apóstolo Paulo. São tidas como sendo de autoria de Paulo. E o restante, então, são as cartas gerais. Nós vamos deixar as cartas gerais para a semana que vem e vamos olhar hoje um pouquinho de forma mais detalhada as cartas de Paulo, ou as cartas paulinas, tá bom? Então, essas cartas de Paulo, elas são 13, tá? E quando nós olhamos de uma forma geral, como estávamos vendo a imagem antes, uma pergunta natural surge na nossa cabeça. Por que Paulo tem tantas cartas escritas e outros não tem tantas? Por exemplo, por que Paulo tem 13 e João tem menos? Por que Paulo tem 13 e Lucas tem, por exemplo, 2? Por que essa divisão? A resposta simples, mas verdadeira, é que Deus quis assim. Ponto final. Concordo com você que essa resposta que eu acabei de dar, ela não sacia assim o nosso ímpeto de curiosidade, né? A gente olha para essa resposta, a gente sabe que é verdade, mas a gente fica pensando, mas tudo bem, mas
Não tem nenhum outro motivozinho que possa justificar porque que Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento, o maior escritor de livros da Palavra de Deus. Eu quero listar dois, tá? Que sejam assim sugestão do motivo. O primeiro deles é a ação missionária de Paulo. Paulo era um missionário plantador de igreja. Os outros apóstolos também plantaram igrejas, nós sabemos isso por causa da história. Outros irmãos da igreja primitiva também plantaram igrejas. Mas Paulo teve assim uma eficiência no seu trabalho missionário que superou a tudo e a todos, né? Ele foi destacadamente o maior missionário do primeiro século. E Paulo tinha uma característica, que ele plantava as igrejas, formava uma liderança e ia embora para um outro lugar. Ele não permanecia muito tempo no mesmo lugar. Isso fazia com que as igrejas elas ainda precisassem de um acompanhamento um pouco mais de perto. Porque nós precisamos lembrar que a liderança da igreja que foi recém-plantada também era nova. Não era uma liderança experimentada de muitos anos, né? Era também uma liderança nova. E essa liderança, então, precisava de um acompanhamento. E Paulo usava as cartas como forma de acompanhamento dessa nova liderança, dessas novas igrejas. Um segundo aspecto que pode sugestionar o porquê Paulo foi o escritor com maior número de escritos no Novo Testamento e na Bíblia como um todo, é porque, dentre todos os personagens bíblicos, a partir de Atos, tá? Nós não incluímos Jesus nisso de forma nenhuma, porque não há comparação, mas a partir de Atos, dentre todos os personagens bíblicos que nós temos, Paulo é reconhecidamente o que mais possuía instrução e conhecimento para realizar a tarefa de escrever essas cartas com o conteúdo que elas têm. Então essas duas sugestões, elas vão complementar. Mas, a bem da verdade, a resposta para a pergunta de por que Paulo é o maior escritor é uma só. Deus assim quis, Deus assim planejou, o Senhor assim estipulou. E ponto final, né? Então, seguindo, se nós fôssemos olhar as 13 cartas de Paulo de uma vez só, também seria difícil, porque é muito conteúdo. Então, nós precisamos observá-las de uma maneira a que venhamos a conseguir dividir alguns aspectos e colocar essas 13 cartas em alguns blocos para tentar entender, tá bom? Nós podemos dividir as 13 cartas de Paulo em 3 categorias. Você está vendo agora ali uma tabelinha, tá? Que diz assim, ó, cartas de Paulo. Então você tem eclesiásticas. Quais são as cartas eclesiásticas de Paulo? Tem ali Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Logo depois você tem ali pastorais. Quais são as cartas pastorais de Paulo? 1ª, 2ª Timóteo e Tito. E você tem pessoais, que é Filemão. Há de colocar um adendo aqui. Muitos autores você não vai encontrar a categoria pessoal, tá? Porque eles colocam Filemão junto com a pastoral. Eu gosto de dividir assim porque eu acho que fica mais claro, tá? Vamos tentar entender por que elas têm essa divisão, esse quadro de divisão. O que são as cartas eclesiásticas, tá? São as cartas que foram escritas para igrejas, com o intuito de, depois de serem lidas na igreja a que foram primariamente destinadas, circularem pelas demais comunidades de fé, porque traziam ensinos relevantes para a vida cristã sobre Jesus, sobre a volta de Cristo, sobre os princípios da vida, sobre várias coisas importantes. Então, como se Paulo escrevesse hoje uma carta... O que é uma carta eclesiástica? Como se Paulo escrevesse hoje para nós. Carta para a Igreja Batista Nacional Bethesda. E aí Paulo vai escrevendo. Essa era uma carta eclesiástica. Ela estava destinada, tá, à igreja. Ela foi... o objetivo de Paulo é que ela chegasse à igreja de destino, num primeiro momento, e depois que ela circulasse, então, pela comunidade de fé. Qual que era o objetivo dessas cartas? É óbvio que cada uma delas tem um objetivo específico, cada uma delas.
Então, Romanos tem um objetivo específico de Romanos, 1 Coríntios tem um objetivo específico, cada uma delas, porque cada uma foi destinada a uma igreja primariamente, num primeiro momento. Mas a gente poderia tranquilamente separar três objetivos que são assim abrangentes e que nós encontramos nas cartas, tá? Por que Paulo escreve cartas às igrejas? Em primeiro lugar, porque ele quer resolver alguns problemas que surgiram com o tempo entre os cristãos. A igreja surgiu, ela começou a se desenvolver, os meses foram passando, os anos foram passando, e os problemas naturais de uma igreja, naturais da vida cristã, começaram a aparecer. E eles precisavam ser resolvidos. Como a maior parte das igrejas tinha uma liderança nova, também era difícil para essa liderança tratar dos problemas, porque eles nunca tinham passado por isso. Então o que Paulo fazia? Com essas cartas, Paulo tentava resolver os problemas que iam surgindo dentro dessas igrejas. Um segundo ponto que nos ajuda a entender o porquê que Paulo escreveu essas cartas às igrejas. Ele tentava responder perguntas feitas por esses irmãos em Cristo, tá? Através de cartas que ele, Paulo, recebeu ou de emissários que a igreja enviou para ele. Então havia uma questão na igreja, por exemplo, o aborto. Vamos fazer uma conjectura. É possível abortar ou não é? Não sei o que você pensa, que não sei. Vamos ver com Paulo. Escreve uma carta para Paulo. Olha, Paulo, nós estamos aqui com tal situação e nós queremos saber se é possível que uma mulher cristã realize o aborto. Paulo recebia aquela carta e ele respondia, ele dizia assim, não, de jeito nenhum, ou sim, né? Então era uma resposta, tá, a uma pergunta que ele havia recebido. Coríntios, por exemplo, é isso. Nós sabemos pela história e pela própria carta de Coríntios que houve mais uma, pelo menos houve 3 cartas à igreja de Corinto. Nós temos apenas 2 na Bíblia. Mas essas cartas foram motivadas por perguntas que a igreja de Corinto tinha e precisavam ser respondidas. Então esse era o segundo motivo, de uma forma geral, de por que Paulo escrevia essas cartas às igrejas. Uma terceira razão é porque Paulo precisava resolver questões doutrinárias relacionadas à vida cristã diária e também sobre a volta de Cristo. Uma das perguntas que começou a acontecer corriqueiramente entre as igrejas era essa. Jesus havia morrido, ressuscitado e elevado aos céus, mas ele havia feito uma promessa, eu voltarei. E conforme o tempo foi passando, as pessoas começaram a se perguntar, mas espera aí, volta ou não volta? Como é que é essa história? E quem já morreu? Morreu? Ou como é que tá? O cara tá morto, não tá morto? Tá onde? Como é que funciona, né? Então, para resolver essas questões teológicas de grande importância, para resolver questões doutrinárias dentro da comunidade de fé, Paulo escrevia essas cartas. Tá? Elas serviam então como ensinos, como instruções, como direcionamento para onde a igreja deveria andar. E só por essas 3 questões aqui, você consegue perceber como é importante essas cartas para a minha vida que sou cristã e para a sua. Tá? Porque elas têm um conteúdo extremamente relevante para os nossos dias atuais. Porque a igreja continua com questões a serem resolvidas. A igreja continua, de certa forma, se perguntando, e Jesus vem? Quando vem? Como vem? Por que não veio? Né? A igreja continua, de certa maneira, com algumas questões doutrinárias que precisam ser resolvidas. E como é que resolve? Olhando para o que Paulo escreveu. Porque ali, dentro dessas cartas, nós vamos ter um arcabouço de material que nos dá a capacidade de tratar as questões diárias da comunidade de fé local da igreja, tá bom? Uma segunda categoria é a categoria de cartas pastorais. O que significa isso? Diferente das eclesiásticas, que foram escritas para uma igreja, as cartas pastorais foram escritas para uma pessoa. Elas não foram direcionadas a uma comunidade de fé, elas foram direcionadas a uma pessoa, mas não a qualquer pessoa, foram direcionadas aos companheiros de trabalho de Paulo,
aos auxiliares de Paulo, aos líderes de igreja que Paulo estava constituindo. Nas pastorais nós temos duas, tá? Nós temos a primeira e a segunda carta a Timóteo, que foi um grande cooperador de Paulo, e na visão de alguns estudiosos, na cabeça de Paulo era o seu sucessor imediato, tá? Do seu ministério e da ação missionária. E nós temos também uma outra carta que é direcionada a Tito. Essas duas pessoas, tanto Timóteo quanto Tito, recebem então as cartas pastorais de Paulo. Por que essas cartas pastorais são diferentes das eclesiásticas? Só porque elas foram destinadas a uma pessoa? Não. Porque o conteúdo ele não é igual o que é o conteúdo das eclesiásticas. O conteúdo das cartas pastorais tem muito mais a ver com a questão de ministério, de igreja local, funcionamento, modo de funcionar da igreja, caráter do pastor, da liderança, do que propriamente o conteúdo das eclesiásticas, como nós já vimos antes. Então, as cartas pastorais, elas têm o intuito de preparar, refinar, tá, a vida de Timóteo e Tito, que estavam servindo como líderes de igrejas locais e que Paulo entendia que precisavam receber ainda algumas instruções acerca de determinados assuntos. Então, as pastorais, elas são fundamentais para toda pessoa que exerce liderança dentro da igreja. Indispensáveis elas são para os pastores, principalmente, porque ali elas trazem uma instrução e uma direção extremamente clara do que é o líder cristão, do que é o líder da igreja. Ah, então se eu não sou líder, se eu não sou pastor, não serve para mim. Negativo, serve. Porque afinal de contas, você bem sabe que nós, cristãos reformados, acreditamos no sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, se você tem o Espírito Santo, você é sacerdote de Deus também. Então, para você, essa carta também faz muito sentido, porque ela te ensina princípios importantes do seu sacerdócio, te ensina princípios importantes de liderança, te ensina princípios importantes de mentoria, por exemplo. Então essas são as cartas pastorais. Temos também as pessoais, que no caso é uma só, é a carta de Paulo destinada a Filemon. Como eu falei para vocês antes, alguns autores vão colocar essa carta junto com as pastorais, mas eu prefiro entender que não é, porque o conteúdo dela é diferente da pastoral. Na verdade, a gente poderia considerar a Filemon quase que como um bilhete, né? Porque de todas as cartas que Paulo escreveu, ela é a menor. Isso não significa que ela não tem importância, pelo contrário, ela traz significativos ensinos para nós. Mas qual que é a razão da escrita de Filemon? Paulo escreve essa carta para Filemon, que era um dos líderes da igreja, tá? Em favor de Onésimo. Onésimo, pelo que tudo indica no contexto da situação, era um escravo que havia fugido e havia se convertido, tá? E após se converter, ter contato com Paulo e entender toda essa questão, ele tem o desejo de voltar a Filemon. E Paulo então escreve em favor de Onésimo, pedindo um favor pessoal. Paulo então pede a Filemon de uma maneira muito pessoal, quando ele diz assim, ó, receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim mesmo. É um favor que eu lhe peço, tá? Ela é uma carta que traz um ensino muito importante com relação ao perdão, por exemplo, com relação à postura cristã em assuntos delicados, porque levanta-se uma grande questão acerca de Paulo, ou até mesmo acerca da Bíblia, quando alguns dizem que a Bíblia ela foi conivente com a escravidão. Não, ela não foi conivente. Deus nunca autorizou a questão da escravidão. Isso não foi plano de Deus. Isso foi o resultado do pecado do homem. Então eu preciso estar ciente para entender. Por exemplo, Paulo pede que Onésimo seja tratado como um filho de Deus, assim como Filemon também é, um irmão em Cristo. Ou seja, o que significa isso? Significa que Onésimo não seria tratado como um escravo, de forma nenhuma. Porque eu não trato um irmão meu em Cristo como um escravo, de jeito nenhum. Eu o trato como o Senhor nos orientou, com amor, não é isso? Então você tem a importância de Filemon, que apesar de ser pequena, tem um conteúdo muito relevante. Seguindo, gente fina, vamos lá.
Paulo escreveu todas essas 13 cartas num período que se estende de aproximadamente 20 anos, tá bom? Então você está vendo agora aí na sua tela um quadro, uma tabela, na verdade, bem colorida. A ideia é que seja bem colorido para a gente conseguir ver bem claramente o que está escrito, tá? E você tem aí então as viagens missionárias e as cartas de Paulo. Esse é o título da tabela. Aí você consegue perceber num quadro só o período em que Paulo escreve cada uma dessas 13 cartas, mais ou menos o ano que a escrita é feita e o que é que estava acontecendo na vida de Paulo através do que a gente tem em Atos, porque Atos é o grande relato, tá bom, da vida de Paulo. É Atos que relata o ministério de Paulo, pelo menos até a primeira prisão, tá? Então é a nossa maior fonte de conhecimento sobre Paulo, tá bom? Então vamos lá, você perceba que da conversão até a primeira visita em Jerusalém e até a segunda visita em Jerusalém, lá no ano 48, você não tem nada. Por que você não tem nada? Porque não começou, Paulo não começou o seu ministério missionário. Ele estava ali, ele se converteu, ele vai para a Arábia, ele volta da Arábia, ele começa a pregar ali em Damasco, depois ele foge para Jerusalém, a igreja em Jerusalém o manda embora, Deus o manda embora, ele vai para Tarso, ele fica anos em Tarso, até que acontece algo em Antioquia, que Barnabé vai lá pegar Saulo, os dois passam 2 anos ensinando em Antioquia. Depois desse tempo é que nós temos Atos capítulo 13, o qual nós somos informados que o Espírito Santo então separa Barnabé e Paulo e os enviam para missões. Aí você tem então, isso é Atos 13 e 14, você tem a primeira viagem missionária que acontece na região de Chipre e Galácia, lá pelo ano 48 aos 50. Nesse período, não sabemos precisar com exatidão milimétrica, mas nesse período é escrito a carta à igreja dos Gálatas, tá? Que é a primeira carta que Paulo escreve, tá bom? Lá pelo ano 50 parece que nada acontece, até o 51, tá? Mas no ano 51 ou 53 nós temos as 2 cartas aos Tessalonicenses. Consequentemente nós temos a segunda viagem missionária, como você pode ver aí, Atos 16 até Atos 18. No ano 54 ao 57, tá, você encontra a terceira viagem missionária de Paulo e também encontra então 1ª e 2ª Coríntios e a carta à igreja de Roma. Perceba que Paulo já fez então as suas 3 viagens missionárias, tá? E nessas 3 viagens missionárias então saíram 6 cartas dessas 3 viagens: Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios e Romanos, tá? Então Paulo é preso, ele volta à sua terceira viagem missionária, ele vai para Jerusalém e o intuito dele depois era ir a Roma, como ele havia explicado na carta aos Romanos. Porque o desejo de Paulo era atingir a Espanha, como nós bem sabemos. Mas ele é preso em Jerusalém, como sabemos em Atos, que foi profetizado pelo profeta Ágapo, enviado por Deus, tarará, tarará, como a gente viu tudo aquele ali lendo Atos. Então, do ano 58 ao 60, Paulo é preso em Jerusalém, tem o julgamento em Cesareia e ele apela para César. E é em Roma, entre o ano 60 e 63, que nós encontramos então Paulo escrevendo a maior parte das suas cartas. São 4. É no período de prisão. Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão, onde ele tem uma casa alugada, onde ele pode receber visitas, ele não pode sair, mas pode receber, e aonde a guarda do imperador o vigia. Nesse período, então, ele escreve Filemão, Colossenses, Efésios e Filipenses. Num período de 3 anos, ele escreve 4 cartas, tá? Ele é solto da primeira prisão em Roma. Nós sabemos isso pela questão histórica, Atos não registra, mas nós sabemos. E depois da sua soltura, Paulo desenvolve mais trabalhos, muito possivelmente ele realiza mais uma viagem missionária e chega à Espanha. Há controvérsia nesse ponto, mas muito provavelmente isso aconteceu. No ano 70, tá, há um problema muito sério em Roma. Nero taca fogo na cidade e coloca a culpa nos cristãos. E para se justificar diante do povo, ele prende os 2 maiores líderes do cristianismo na época, que é Pedro e Paulo.
Consequentemente, os dois são mortos nessa época nas mãos de Nero. Mas durante a sua segunda prisão, naquele período ali, tá, Paulo escreve então 1º e 2º Timóteo e Tito. Tá? Especificamente nas masmorras de Roma, Paulo escreve a sua última carta, que é 2º Timóteo, tá bom? Então, duas coisas nós podemos tirar desse quadro bem colorido que está aí na sua frente. Dois destaques. Em primeiro lugar, realmente Paulo era um trabalhador incansável. É fácil perceber, olhando para esse quadro, que mesmo no meio das viagens, mesmo no meio da prisão, mesmo no meio de toda a dificuldade que havia em abrir igrejas, em instituir liderança, em trabalhar ao mesmo tempo, porque eles se sustentavam com o trabalho deles, nas viagens para cá e para lá, Paulo não parou de escrever. Paulo não parou de instruir as outras igrejas através da escrita. Paulo é uma demonstração clara do trabalho cristão. Um homem que não media esforços, tá, para que o evangelho chegasse a quem necessitava. Paulo era um trabalhador incansável. Essa é uma coisa que a gente tem que destacar. Num segundo momento, nós podemos destacar o fato de Paulo se dedicar à escrita mesmo no meio da sua prisão. Perceba que Paulo está preso, mas é interessante que a palavra de Deus não está. E ele entendia isso. Ele não podia ir às igrejas, mas a palavra de Deus podia ir por meio de cartas. E por isso, então, ele escreve, tá bom? Essas cartas cartas em prisões, tá bom? E é muito interessante você perceber isso. É que Paulo tinha uma noção clara. Paulo sabia que por mais que ele estivesse preso, a palavra de Deus continuava viva e com condições de se espalhar. E a maneira mais rápida e mais comum na época para que isso acontecesse eram por cartas. Então, mesmo em cadeias, Paulo não está murmurando, Paulo não está bravo, Paulo não está desanimado, Paulo não está queixoso, Paulo está trabalhando. Isso nos ensina muita coisa acerca da vida cristã que nos faz pensar, tá bom? Vamos seguindo. Nós demos uma olhada, irmãos, assim, num geralzão nessas cartas, tá? E agora, eu gostaria de destacar 3 delas para olhar com um pouquinho mais de cuidado. Não tão profundo, porque não é a nossa proposta, mas pelo menos destacar. Nós não podemos olhar essas 13 cartas uma a uma. Não é a nossa proposta nesse panorama bíblico e nós não teríamos tempo para isso nesse momento. Futuramente nós vamos, como já fizemos com outras cartas, realizar estudos específicos. Vamos fazer uma análise, por exemplo, de Efésios, uma análise de 1 Coríntios, 2, nós vamos fazer. Nesse momento, como nós falamos já desde o nosso primeiro encontro, nós estamos dando uma olhada geralzona. Lembra do panorama? Nós estamos tentando ver o geral, a olhada toda. Então, para nós não ficarmos presos nessas 13 cartas e se estender por 2, 3 encontros, eu queria separar 3 delas, tá? Levando em conta 3 aspectos: teologia, prática e ministério, tá? Eu queria separar 3 dessas cartas e encaixar cada uma delas num desses pilares: teologia, prática e ministério, para a gente observar um pouquinho mais, tá? Então, primeiro, vamos começar com teologia. Qual que é a carta mais teológica de Paulo, a gente poderia dizer assim? Certamente só tem uma resposta para essa pergunta: a carta que Paulo enviou à igreja em Roma. Exatamente isso. Romanos é a carta mais teológica de Paulo. Os estudiosos, os eruditos, o pessoal que se dedica somente a estudar, eles costumam fazer uma equiparação, como se uma comparação, né? Se nós pudéssemos imaginar que a Bíblia fosse uma cadeia de montanhas, eles dizem que a carta de Romanos seria o pico Everest, ou seja, o ponto máximo, o mais alto de todos, tá bom? Na verdade, esse pessoal que estuda assim a Bíblia, os estudiosos, os eruditos, eles têm um carinho por Romanos e eles não medem elogios por essa carta. Por exemplo, você encontra Guilherme Orr chamando a carta de Romanos como o maior livro já escrito, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, que um cara extraordinário, de um conhecimento muito
muito elevado mesmo, ele diz que se trata do maior tratado teológico do Novo Testamento. F.F. Bruce, que também é um outro grande comentarista bíblico, né, e estudioso, ele chama a carta de Romanos de o Evangelho segundo Paulo. E assim a gente poderia listar vários e vários outros elogios de grandes homens de Deus acerca de Romanos. Por que eu quis falar sobre esses elogios? Para mostrar um pouquinho como é importante a carta de Romanos. Às vezes a gente passa os olhos e Romanos ela é uma carta difícil de entender. Se você não tiver um pouquinho de atenção e se você não se debruçar com um pouquinho mais de cuidado, você realmente tem dificuldades para entender a carta de Romanos, porque ela é uma carta muito teológica. Ela traz alguns conceitos, algumas verdades, alguns princípios de uma importância extraordinária. E é difícil de entender, às vezes, se eu passar assim rapidamente. E isso faz com que, às vezes, Romanos seja um pouco desprezada pelos irmãos da igreja. Por ser uma leitura um pouco mais difícil, por ser, às vezes, uma leitura que exige um pouco mais de pensamento, um pouco mais de dedicação de estudo, acaba se deixando um pouquinho de lado, né? E é uma pena, porque se você for olhar para a história, você vai perceber que Romanos tem um valor gigantesco na história da igreja, tá? Por exemplo, eu vou citar só um fato, a Reforma Protestante, né? Todos nós conhecemos a importância de Martinho Lutero, mas às vezes a gente se esquece que o que fez Martinho Lutero virar a chave dentro dele para mudar a postura que ele vinha tendo como monge católico e querer que fosse renovado todas as coisas, foi o fato dele ler Romanos, capítulo 1, verso 17, e um dia esse texto brilhar no seu coração. Lembra o que diz lá, Romanos 1,17? Final do versículo? O justo viverá pela fé. Esse trecho, esse versículo, fez acender em Lutero alguma coisa que estava adormecida. E como nós sabemos, Lutero foi um dos expoentes que veio, através da ação de Deus, a renovar, a mudar toda a história do cristianismo daquela época, onde a igreja se separou em duas partes, a igreja católica e a igreja protestante, reformada. Nós que somos hoje protestantes, tá? Para você ver um pouquinho da importância de Romanos, tá? Se você vai estudar Romanos, você percebe que ela é diferente das outras cartas. Primeiro porque você não encontra em Romanos muita orientação no sentido de resolver algum problema. Paulo não foi o plantador da igreja de Roma. Ele nunca havia estado em Roma antes de escrever a carta. Ele só esteve em Roma a primeira vez preso, como a gente vê em Atos. Mas quando ele escreve Romanos, ele não havia contato, ele não tinha contato com a igreja de Roma, ele não havia pisado lá. Ele sabia da igreja, ele conhecia algumas pessoas de lá, mas não por estar lá, das suas viagens. E como ele não tinha sido o plantador da igreja, como ele não tinha um contato muito íntimo com aquela igreja, é natural que ele não soubesse dos problemas e dificuldades daquela igreja. E por isso nós não encontramos em Romano o que a gente encontra geralmente na maioria das outras cartas de Paulo, que são instruções acerca de questões práticas da vida cristã da igreja. Romanos você tem muito mais o coração de Paulo acerca do que ele acredita sobre Jesus e sobre a fé cristã. Por isso que se torna um grande tratado teológico, por isso que se torna uma grande declaração de fé. A gente poderia dizer isso com tranquilidade no coração. Romanos nada mais é do que a declaração de fé de Paulo em Cristo, no que Cristo pode fazer e no que ainda fará. É uma carta extremamente importante e de um valor absurdo para a igreja. A teologia contida dentro dessa carta, ela é fundamental para nós hoje, para que nós possamos continuar andando no caminho correto, na direção de Cristo. Romanos é a carta mais teológica de Paulo, tá bom? Eu gostaria que você lesse com um pouquinho mais de carinho, você vai se surpreender. A segunda categoria, ou segundo palavra que nós colocamos para pescar essas cartas, é a prática, tá? Qual que seria uma carta prática de Paulo? Teríamos muitas, mas eu gosto e acho, na minha opinião,
que a carta que trata mais sobre as questões práticas do dia a dia, das necessidades, é 1 Corinto. Tá? Sem dúvida, é uma carta prática. Coríntios é uma igreja engraçada, irmãos. Tudo que você puder imaginar de problema, confusão, que pode acontecer dentro de uma igreja, você vai encontrar em Corinto. Vai. E ela é engraçada porque no contraponto, era uma igreja cheia de dons espirituais. Era uma igreja onde a multiforme graça de Deus, os dons do Espírito, estavam presentes. Tá? Mas também era uma igreja de uma confusão. Meu Deus do céu, uma coisa impressionante. Você lê Coríntios, você fica imaginando, meu Deus, como é que o sujeito faz uma coisa dessa? Como é que o sujeito pensa? Como é que essa igreja manteve as portas abertas? E eu gosto muito quando o pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre Corinto, ele diz que, na verdade, a carta à igreja de Corinto é como um grande espelho para mim e para você nos olharmos. Porque nós não somos diferentes de Corinto. Nós temos os nossos desencontros, os nossos problemas, as nossas confusões, nós temos as nossas práticas de vida meio atabalhoadas, né? Então a carta de Corinto, a primeira carta de Corinto, ela é muito necessária e fundamental para mim e para você. Porque ela é uma carta que trata sobre as questões diárias da igreja. Se nós não tivéssemos a primeira carta de Corinto, nós não saberíamos, por exemplo, como é que tratamos a questão de disciplina na igreja. Como é que tratamos, por exemplo, uma questão que envolve dois irmãos. Vai à justiça? Não vai à justiça? O que é que se faz? Né? Corinto é uma carta que fala sobre isso. Tá? É uma carta que fala sobre os dons espirituais e nos ensina a importância dos dons, nos ensina para que eles servem, para que eles devem ser usados. Né? Então é de vital importância a carta de Corinto. Ela é uma carta prática, uma carta que serve para nós todos os dias. E a terceira palavra e a terceira carta, né, que nós usamos então é a palavra ministério. Né? Essa palavra ela não pode ser separada de 2 Timóteo. Particularmente eu considero 2 Timóteo uma carta especial. Por quê? Porque ela é a última. Em 2 Timóteo nós conseguimos perceber o final da vida de Paulo. Quando a gente lê Atos e o Atos acaba, Paulo está preso, nos parece que terminou, mas não. Paulo é solto, trabalha mais e depois ele é preso de novo. É nessa segunda prisão que ele é morto. E nessa segunda prisão ele escreve 2 Timóteo, que é a sua última carta. E é muito fascinante a gente perceber o que nós encontramos em 2 Timóteo. Em primeiro lugar, nós encontramos um homem que sabe que está no final da vida, porque nós somos informados disso no capítulo 4, quando ele diz a Timóteo que ele já está sendo derramado como uma oferta. Ele sabe que o dia da partida dele já está chegando, então ele não tem esperanças de ser solto da prisão, ele sabe que vai morrer. E sabendo disso, parece que ele faz questão de escrever a Timóteo aquilo que ele considera de maior valor acerca do ministério, acerca da vida com Deus. E você encontra em 2 Timóteo coisas preciosas sobre o ministério cristão, principalmente o exemplo de Paulo. Porque a morte de Paulo ela é diferente do que é a morte dos superapóstolos de hoje. Né? Hoje nós temos homens que são os superapóstolos. Né? Eles são quase que como astros do rock. E eles vivem as suas vidas no luxo, na bonança, no bom e do melhor, e terminam as suas vidas, geralmente, a maioria deles, de uma forma assim extraordinária. Né? E quando a gente olha para Paulo, a gente vê uma diferença muito grande. Paulo ele está preso, ele está velho, ele está doente, ele está pobre, ele está sozinho. Paulo abriu igrejas em vários lugares do Império Romano. Ele foi um instrumento de salvação da vida de milhares de pessoas, mas ao fim da sua vida, Paulo está só. Paulo não tem nada exceto uma capa e alguns livros velhos. Ele não tem herança, ele não tem bens, ele não tem investimentos, ele não tem nada. Paulo está doente,
Sua doença dos olhos o acompanhou até o final. E é fascinante perceber que esse homem, nessa situação, não murmura. Você não encontra Paulo em 2 Timóteo reclamando da vida. Não. É óbvio que ele não está dando pulos de felicidade e sorrindo pelos cantos, mas ele não está murmurando, ele não está desgostoso com a vida que ele teve e o que ele está passando por agora. Você encontra Paulo em paz, essa é a palavra. Quando você olha para o final da vida de Paulo, você encontra um homem em paz com ele mesmo, em paz com o trabalho que ele fez, mas acima de tudo em paz com Deus. E eu como pastor, irmãos, considero isso o alvo da vida de alguém. Paulo é um homem que chega ao final da sua vida sem aquele sentimento de olhar para trás e ter dito assim, mas se eu tivesse feito aquilo. Mas não. Ele está em paz. Tudo que Deus lhe pediu para fazer, tudo que o plano de Deus para a vida dele se cumpriu. Ele fez, ele se dedicou, ele se entregou. E agora ele está pronto para voltar para casa. E essa também é uma outra concepção de Paulo em 2 Timóteo que me encanta. Ele sabe que vai morrer, mas ele não tem medo da morte. Porque ele sabe que, na verdade, ele está voltando para casa. O que está acontecendo com ele não é o fim. Ele está retornando para os braços de Cristo. E ele escreve no capítulo 4 que receberá do Senhor uma coroa. Que coisa linda. Um homem que sabe para onde vai. Um homem que tem certeza acerca da sua vida, do seu coração e do relacionamento com o seu Deus. 2 Timóteo é uma carta que fala sobre a vida. É uma carta que quando a gente lê, nós naturalmente começamos a comparar a maneira como nós vivemos. Tá? E precisamos fazer isso, porque ela tem um intuito também de nos ensinar de que nós podemos viver de uma maneira diferente para chegar a um final diferente, não como os homens querem, mas como Deus deseja e mesmo assim estando em paz. É uma carta de ministério. Essas 3 cartas que nós pensamos, certamente teríamos muito mais coisas para falar sobre elas, mas o nosso propósito é dar uma olhada geral. Tá? Então, qual a importância das cartas de Paulo para nós hoje? Muita. Eu não sei mensurar com precisão, mas eu posso dizer para você que se nós não tivéssemos essas 3 cartas hoje em mãos, nós teríamos uma dificuldade muito grande de viver a nossa vida cristã. Porque muitas coisas que nós praticamos, seguimos e temos como bússola vêm dessas cartas. Tá? Então a importância delas para mim e para você é gigantesca. Eu preciso aprender sobre elas, eu preciso lê-las, eu preciso conhecê-las, eu preciso valorizá-las. Mas acima de tudo, assim como em toda a palavra de Deus, eu preciso praticar o que elas me ensinam, porque senão não adianta. Tá? Então, irmãos, hoje nós demos uma olhada nas cartas. Lembrando que, 2 pontos, se você tiver pergunta, deixa nos comentários ou manda direto para o meu celular, se você tem o meu WhatsApp, e a gente vai tentar responder, tá bom? Espero ter ajudado, espero ter dado uma visão geral aí sobre essas cartas. Semana que vem nós vamos olhar as outras, são as cartas gerais, tá? E nós vamos depois, então, nos encaminhar para o final com o Apocalipse, tá bom, pessoal? Então, Deus abençoe você, ó. Beijo para você, para sua família. Até mais. Tchau, tchau. Valeu!